Graça e paz, igreja. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela confiança. E obrigado por estar aqui em comunhão com os irmãos. Tendo em vista essa dinâmica que eu creio que já é de conhecimentos de todos. Eu quero realmente não atrapalhar o que o Espírito Santo já fez aqui, através do Ministério de Louvor, especificamente da vida do Dan. Que esse Espírito possa nos tomar de tal forma, né, e nos impulsionar realmente para nós sairmos desse lugar tão cômodo que às vezes a gente se encontra. Deus tem um grande compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com a igreja. Ô Gilberto, não tem compromisso conosco? Deus tem compromisso com a sua palavra. É a palavra de Deus, que é o próprio Deus, esse verbo que foi encarnado, que esteve entre nós, que morreu, foi ressurreto ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, aguardando por aquele glorioso dia, em que Ele virá buscar a sua igreja, virá buscar a mim e a você, que entregou a sua vida completamente a Ele. Eu quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite com vocês. E eu espero, sinceramente, que isso possa fazer uma diferença na sua vida. Assim como tem feito na minha vida. Eu sei que eu não tenho alcançado ainda muitas coisas, né? Mas quando eu olho daquilo que Deus está fazendo, isso impulsiona o meu coração. E ver um testemunho desse do Dan, de um jovem, em pleno século 21, diante de tantas demandas externas, diante de tanta coisa misturada, um jovem realmente abrindo o seu coração, tentando se expressar. Eu entendo isso como um gemido inexprimível da parte de Deus, através do Espírito Santo, queimando o coração desse jovem. Que seja assim entre nós. Amém? Eu quero então, sem mais delongas, abra sua Bíblia, e eu gostaria, sinceramente, que você se colocasse de pé. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os filhos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça boa obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado. Obrigado, irmão. Eu
Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Mais uma vez, curve a sua fronte, orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. A Tua palavra é uma espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito. Ela é apta, ó Pai, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela jamais volta vazia. A palavra do Senhor é a verdade. O que está escrito nesse livro é a pura verdade. E se nós nos apegarmos a essa verdade, fatalmente, nós seremos bem-sucedidos. Fale conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, que é quem prescruta todas as coisas, possa fazer com que essas palavras dessa noite possa vir de encontro aos desejos mais profundos do nosso coração e trazer uma mudança necessária naquilo que for preciso. Ó Pai, pela Tua palavra que eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, essa é uma carta de um pai apaixonado. Mas além dessa paixão, nós podemos extrair desse texto, dessas palavras de Paulo, coisas profundas, um desejo profundo e arraigado. Essa mesma manifestação da expressão do Dan aqui, agora tentando se expressar, tentando passar aquilo que o Espírito Santo tocou durante o tempo de preparo dele. O apóstolo Paulo, então, encarcerado, todos vocês conhecem a história. Ele, então, escreve pela segunda vez ao seu filho na fé, Timóteo. E essa palavra é uma palavra de exortação. Eu, como presbítero dessa igreja, eleito por Deus e por vocês também, esse é o meu papel como presbítero, de exortar, de falar. Essa é a minha função aqui, nesse momento, de trazer uma palavra de exortação, não no sentido de apontar o dedo no seu nariz em riste e te desafiar, não, mas é justamente para lembrá-lo que a palavra do Senhor é a verdade. Ela permanece a mesma. Essa é a preocupação o tempo inteiro de Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que agora, diante de uma demanda de igreja, um jovem, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todos os seus medos, com todos os seus temores, então aqui ele vai menorizando cada detalhe de como o apóstolo, o seu filho na fé, deve se portar. Eu extraio aqui desse texto um desejo muito profundo da parte de Paulo para o seu filho na fé, de que ele não se desvirtue da palavra, que ele não saia daquilo que está na palavra. Essa preocupação, meus irmãos, ela deve fazer parte da nossa vida cristã. Em pleno século 21, nós estamos cercados de mestres das suas diversas formas. A palavra de Deus, ela tem sido desvirtuada. Isso não é um fato recente, isso é um fato antigo. Agora o apóstolo Paulo transmite essa preocupação para o seu filho na fé, Timóteo. E essa preocupação não parte só dele. Não é algo que ele parou e pensou e falou, eu vou falar. Não, ele está sendo instruído pelo Espírito Santo, para que Timóteo andasse na doutrina dos apóstolos, para ele não se afastar da Escritura, que em tempo e fora de tempo, a qualquer momento, ele estivesse preparado para falar da palavra, da genuína palavra de Deus, sem interferências alheias. Mas esse é o desejo do coração do Senhor, desde o início. Você vai lembrar comigo, lá ainda com Moisés,
como Deus instituiu o decálogo, os 10 mandamentos, através daquelas tábuas. Foram 2 tentativas, a primeira frustrada, porque quando Moisés desce do monte, o povo já estava perdido. Meus irmãos, eu e você, nós temos uma propensão fortíssima, a nos afastarmos dos princípios elementares da palavra do Senhor. E isso é sutil. Basta uma subida no monte, ficar lá durante um tempo e na descida o povo já havia se desvirtuado. A palavra de Deus era que essa lei ela deveria ser inculcada nas crianças. Andando, caminhando, dormindo, fazendo qualquer coisa, essas leis deveriam ser inculcadas, porque se não cumprisse aquela lei, fatalmente aquele povo sofreria. E seguindo a história, por causa do tempo eu não vou ler, mas eu gostaria que você depois consultasse, que você seja um bereano, que você vai consultando tudo que eu estou dizendo aqui com a sua Bíblia, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Você vai lembrar e depois você vai consultar no segundo das Crônicas, no capítulo 34. O rei manda fazer uma faxina lá no templo. E de repente, ele separando lá os tesouros, fazendo aquela faxina, o livro da lei é achado. O livro da lei, ele havia se perdido. Ele estava em algum lugar lá do templo. E eles acham. E o rei, o servo, ao ler a lei do Senhor, ele se enche de grande temor, porque ele começa a ler o que estava escrito no livro da lei. Agora a pergunta que não quer calar: por que esse livro estava escondido? Se você lê esse rei especificamente, ele começou a reinar muito novo, com 8 anos. E logo no início do 2 Crônicas, que está lá também em 2 Reis, no capítulo 22, o reinado desse homem era um reinado bom, mas faltava alguma coisa. Se você puder fazer uma analogia com a sua vida pessoal aí agora, onde está a palavra do Senhor? Aonde está a sua Bíblia? Qual é o contato que você tem? Esse livro estava esquecido, e quando ele é lido, um temor toma conta daquele povo, do medo de todas aquelas coisas que estavam escritas naquele livro pudessem vir sobre aquele povo. E meus irmãos, você vai ler a história depois. Eu quero que você seja curioso a ponto de você ler essa história e faça uma comparação consigo mesmo. Onde está a tua Bíblia? Onde está a palavra do Senhor? Meus irmãos, não existe vida cristã sem leitura bíblica. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Nós estamos vivendo no Brasil um movement, que é uma imitação das igrejas e dos louvores das igrejas americanas. Meus irmãos, nós nunca vimos tantos jovens presentes na presença do Senhor. Dá uma vasculhada na internet que você vai ver. Meus irmãos, mas nós também nunca vimos uma rasidão tão grande no conhecimento da palavra. Não tem como você prestar um culto ao Senhor, dizer ao Senhor num louvor que você o ama, que você faria tudo por Ele, se você não tem uma vida responsável de leitura bíblica. Não existe, não se engane. O reinado desse homem era um reinado joia, estava tudo ok, mas o livro estava esquecido. Não muito tempo depois, vocês conhecem também a história de Neemias. Lá no livro de Neemias, consulte depois. Neemias faz uma faxina naquela nação. Era um copeiro do rei. Quando o irmão dele, Hanani, chega, e ele pergunta: e aí, como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E Hanani dá aquele relato triste. A situação era de opróbrio. E Neemias então se enche de um grande zelo. E ele decide então. Ele não era um sacerdote, ele era apenas um copeiro. E ele retorna então a Jerusalém. Ele ora ao Senhor. E é muito interessante a oração de Neemias, porque a oração de Neemias fala do pecado do povo, de estar tão longe de Deus.
E você sabe muito bem que Jerusalém, nessa situação em que Neemias relata, ela estava porque o povo se afastou da lei do Senhor. Deixa eu te dizer, meus irmãos, a linha é muito tênue. Muito tênue. Não basta apenas confessar o nome do Senhor Jesus Cristo e ter uma vida superficial de leitura da sua palavra. No final de todas as contas, deixa eu te falar, o que vai fazer a diferença é a palavra do Senhor impregnada no seu coração. Voltando a Neemias então, ele reconstrói os muros, um tempo recorde, e ele restaura aquela nação de Israel. Lá no capítulo 8, leia também, e eu quero que você faça essa tarefinha de casa. No capítulo 8 de Neemias, ele convida então o escriba Esdras para ler a lei do Senhor. Não existe nenhuma restauração na nossa vida, meus irmãos, dissociada da palavra do Senhor. Neemias tinha reerguido os muros físicos. Neemias tinha reerguido os muros morais, porque a nação de Israel estava sendo subjugada, inclusive pelos seus próprios integrantes. Irmão contra irmão. Ele reconstrói, mas faltava algo. Faltava a palavra do Senhor. Então o escriba começa a ler a lei do Senhor e eles ficam de manhã até o meio-dia em pé. E há um grande mover naquele lugar. Porque a palavra do Senhor foi lida. Meus irmãos, quando você recebe no seu WhatsApp uma palavra, ela nem se compara a uma leitura bíblica. Não se compara. Faça esse desafio para você. Ela vai chegar a nível de alma, mas eu duvido que ela chegue a nível de espírito. Não substitua a sua caixinha de promessas, ou melhor dizendo, por caixinhas de promessas, ou por mensagem de WhatsApp. Leia a palavra do Senhor. O Salmo 1 diz: feliz é o homem, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos simples, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E no final desse salmo você vai ver as consequências disso aí. Tudo o que ele fizer, ele vai prosperar. Eu sinto essa angústia que o Dan falou aqui também. Olha só a pergunta dele aqui. Pode? Como é que pode? Pode. Pode. O livro ele pode ser esquecido. Ele pode estar lá na sua casa, bem pertinho de você. Meus irmãos, nós vivemos num mundo ocidental onde nós temos plena liberdade. Se você puder pesquisar depois e ver o que a igreja subterrânea daria por uma Bíblia dessa, em alguns lugares ermos desse nosso planeta, se vocês soubessem, né, e eu sei que muitos de vocês sabem, né, o quanto essas pessoas dariam para ter acesso à Bíblia. Hoje nós temos todo tipo de versão, de cores, rosa, azul, nós temos todos os tipos. Mas nunca houve um tempo onde a Bíblia ela é menos lida. Ah, mas é o livro mais lido da Bíblia. Meus irmãos, o modus operandi de Deus é o mesmo. É através da sua palavra. É através da sua palavra. Qual é o sucesso da igreja primitiva? Você vai estudar lá também em Atos dos Apóstolos. Essa semana eu estava meditando em Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, eles permaneciam unânimes na oração, na palavra, que era a doutrina dos apóstolos, e na comunhão dos irmãos. Esse é o segredo. Gilberto, qual é o segredo da vida cristã? É um segredo de intimidade com a palavra do Senhor. Não substitua. Não substitua. Não substitua por nada. Você pode ler um livro. Eu teve uma época que eu comia livro. E teve uma época que eu inclusive substituí a maior parte do meu tempo. Eu lia livros evangélicos, do que a Bíblia. E depois eu senti da parte de Deus de dar um time. E não, eu estava trocando. Meus irmãos, se eu estou falando isso para vocês, parece clichê, parece repetitivo, mas não deixa de ler a sua palavra. Todas as coisas vão se convergir para o final da palavra. Quando você estiver sozinho, nos seus apuros, onde só vai estar você e Deus, o que vai fazer a diferença, creia nisso, vai ser
a leitura da palavra de Deus, onde aquele texto vai saltar e trazer conforto para a sua alma. Por isso que nós cantamos: aquele que tem fome e sede da palavra de Deus, venha à fonte. Não tem como eu dizer que amo Jesus e ficar fora da tua palavra. Ele não dissocia, eles são únicos. Nós vivemos uma geração de superficialidade. Parece duro, parece clichê, parece repetitivo, mas é a mesma coisa. Uma geração que parece que tornou-se desacreditada daquilo que está escrito. Esse desejo do coração de Dan é dizendo assim: olha, o que está escrito nesse livro acontece. Se nós impusermos as mãos sobre os doentes, eles serão curados, eles serão sarados. Nós não podemos acostumar com o sagrado, esse é o grande perigo. Se nós nos acostumamos com o sagrado, é muito perigoso, porque nós deixamos de meditar na lei do Senhor. Você pode não muito bem estar andando com os escarnecedores, não se assentando com eles, não se banqueteando com eles, mas você tem o prazer de meditar na lei do Senhor? Se eu pudesse, ou se eu pedisse para você levantar a mão e perguntasse assim: com que regularidade você tem contato com a palavra do Senhor? Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, sem medo de errar, que nós ficaríamos decepcionados conosco. Então nós deixamos de nos acreditar naquilo que está no livro dessa lei. Eu gosto muito quando o Marden, ele prega, ele diz: se essas coisas não acontecerem, eu como essa Bíblia, eu como essa palavra. É a firme convicção. Mas lá no fundo, de vez em quando passa um medinho: será que vai acontecer mesmo? Será que nós estamos entregues a isso mesmo? Aquela igreja primitiva ali, relatada no livro de Atos, ela foi perseguida, ela foi massacrada, era guerra externa, guerra interna, mas ali fala que a palavra do Senhor, ela ia sendo multiplicada, ela ia crescendo, e à medida que a palavra do Senhor ela ia sendo multiplicada, o Senhor é quem ia acrescentando. Muitas vezes a gente se pergunta assim: nossa igreja é tão pequenininha, por que essa igreja não cresce? Enquanto muita gente tem a idolatria, né? Idolatra números, e às vezes a gente tem também numerofobia, né? Tem medo de crescer também, né? Então ficamos nesse intervalo. Quando é que uma igreja cresce? Meus irmãos, o modus operandi de Deus sempre vai ser esse: uma igreja que se dedica à oração e ao estudo da palavra. Por exemplo, esse culto de celebração, nós somos quantos aqui? Provavelmente umas 60 pessoas. De vez em quando eu fico lá no meu quartinho, lá no estado do Maranhão, e eu estou no grupo da EBD, e de vez em quando a Flor, ela posta algumas fotos. Curiosamente, as duas reuniões mais vazias é a reunião da escola dominical e a reunião de oração. E às vezes nós ficamos nos perguntando por quê que as coisas não acontecem. Não precisa ser muito inteligente para nós descobrirmos isso. Irmãos, quando nós dissociamos da palavra do Senhor, nós deixamos de experimentar o melhor do Senhor, quando o vale da sombra da morte se apresenta diante de nós. Eu estava vindo perguntando, Michel, assim, quando nós estávamos em Palmas, Tocantins, uma vez por semana, ou às vezes 2 vezes por semana, nós nos deslocávamos para uma cidade chamada Miracema do Norte, que é aquela música, né, de Miracema do Norte, e é lá nessa cidade. E nós tínhamos um trabalho, a nossa igreja local tinha um trabalho, e nós íamos para lá. E tinha uma senhorinha lá, eu estava recordando disso hoje. Ela sempre frequentava as nossas reuniões, e ela levava a bíbliazinha dela, e só que ela nunca conseguia abrir, né? E me deu uma curiosidade, né, de perguntar um dia, e ela muito constrangida, ela pegou e falou assim: não, porque eu estou sem um óculos, né, e tal, né? Na verdade era mentira. Né? Ela não sabia ler. Ela não sabia ler. E não tinha ninguém que lia a Bíblia para ela. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus. E eu lembro que eu havia ganhado do pastor João e da sua esposa, a pastora Célia,
um CD, né? Com a Bíblia em áudio. E nós providenciamos, compramos um radinho desse que toca CD e levamos para ela. E nós fomos observando ao longo do tempo a mudança radical que houve na vida daquela senhora. Ela não sabia ler, não tinha ninguém, mas ela tinha uma sede. E coube, né, a nós identificarmos isso. E através de uma opção, ela até brincou certa feita que o CD ia furar, de tanto ela ouvir. A Bíblia em áudio falada. E ela se regozijava. Que Deus, na sua infinita misericórdia, meus irmãos, derrame sobre nós esse prazer de ler a palavra do Senhor. Essa geração é uma geração muito superficial na leitura da palavra. Essa preocupação do apóstolo Paulo é para que o filho da fé dele não se desviasse dessas palavras. Por isso que ele frisa que essa escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Ela é o próprio Deus. Ela é a fonte. Eu sei que bate uma preguiça de vez em quando. Vem a falta de disciplina. Às vezes nós estamos tão acostumados com o jargão evangélico e alguns versículos. A ideia, meus irmãos, é de que essa palavra esteja impregnada no nosso coração. O salmista pergunta assim, como é que o jovem pode guardar puro o seu coração? E ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra. Nesse mundo onde as tentações para os jovens, elas são mais afloradas, como é que o jovem pode guardar puro? Observando segundo a sua palavra. Meus irmãos, os movimentos jovens, os ditos shows gospels, tudo isso é muito bom até determinado momento. Eu posso te garantir que isso só vai até a nível de alma. Só vai até a nível de espírito quando você medita na lei do Senhor. Quando você separa um tempo precioso para meditar nessa lei. Para você ler. Hoje pela manhã, o Alcimar estava falando que quando o salmista fala, ele fala de ruminar essa palavra. Essa palavra, ela tem que fazer diferença. Você tem que mastigar e você tem que extrair da palavra o que você deseja, daquilo que está ardendo no seu coração. Não há uma imposição de mão de pastor, não há uma imposição de mão de presbítero, não há uma oração de um irmão em seu favor, de um irmão em seu favor, que substitua o próprio Cristo falando com você através da sua palavra. Que relação você tem com a palavra de Deus? Onde está a sua Bíblia? Ela está escondida aonde? Se você se contenta com mensagens simplesmente de WhatsApp ou de comentários em grupos, você não tem sede e fome de justiça. Essa sede, ela tem que brotar do mais íntimo do nosso coração. Se nós não temos, nós devemos desesperadamente pedir ao Senhor que nós retornemos às primeiras práticas. Meus irmãos, é recorrente dentro das igrejas, daquelas que eu conheço, de pessoas, à medida que elas vão ficando, elas só recorrem à palavra do Senhor, ou na hora que elas são escaladas para alguma coisa, leia ali rapidamente. Meus irmãos, sinceramente, cá para nós, esse Espírito Santo que prescruta todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, ele não sabe disso? Quando é que nós seremos tomados por uma convicção tão forte que nós devemos nos recorrer a essas palavras? E não há necessidade de um leito de morte, não há necessidade de um leito de doença, não há necessidade disso. Recorra rapidamente. Eu sei o que eu estou falando aqui é algo que parece tão óbvio, mas se você fizer uma autoanálise, e se você se perguntasse para si mesmo, e dissesse assim, olha, como é que está a minha relação com a palavra do Senhor?